Oi, pessoal! Daqui fala o T. Vamos abrir um novo curso agora, vai ser sobre criptomoedas, Bitcoin e NFT. Aprender o que são criptomoedas. Então, mesmo que esse curso seja destinado ao mundo dos NFTs e que talvez você já saiba o que é isso, já até mesmo invista em criptomoedas, a gente tem que passar por todos esses conceitos para que as pessoas que estão iniciando nesse mundo pelo menos tenham o conhecimento básico para compreender o que é uma NFT e todo o ecossistema. Então vamos lá. A coisa ideal que a gente tem que aprender é o que são as criptomoedas. Então, nessa aula, você vai sair daqui com a expertise nesse assunto. Bom, passo número 1. A gente tem que entender o que é uma criptomoeda. Vamos descobrir o seguinte. Uma criptomoeda é basicamente, o sentido da palavra junta criptografia com moeda. Ou seja, a gente entende que é uma moeda criptográfica, tá? Então, ela tem a tecnologia da criptografia para conseguir, pessoal, utilizar essa moeda. Então, ou seja, é uma moeda forma de pagamento digital que permite aos indivíduos transmitir valor em um ambiente único. E a primeira moeda que a gente tem conhecimento, digital, foi o Bitcoin. A gente vai ter uma aula especificamente falando mais sobre Bitcoin, então hoje concentre-se aqui no tema dessa aula. Bom, então a gente já entendeu, pessoal, que é uma moeda criptográfica, mas afinal, o que torna essas criptomoedas únicas? O grande valor que existe por trás é que não existe um banco central ou uma instituição por trás dessas criptomoedas. Então permite a transferência de valor em qualquer lugar do mundo sem intervenção de intermediários. Como assim? Vamos explicar isso aí. Imagina agora que a gente queira fazer uma transação para os Estados Unidos. Eu quero enviar dinheiro para lá. Quantos são os intermediários dentro desse processo? São vários, tá, pessoal? O banco americano, quem está recebendo o final, pessoal? Então, tem vários intermediários nessa situação. Já quando eu utilizo uma criptomoeda, esses intermediários são removidos. Eu consigo enviar, basicamente, uma criptomoeda diretamente para quem vai recebê-la, utilizando a tecnologia da blockchain. Então, se você ainda não sabe o que é blockchain, fique tranquilo. Na aula que vem você vai entender esse conceito e o que gira por trás, da blockchain. E a grande sacada, galera, é que o custo de transferência, comparado a transferências bancárias internacionais, é muito baixo. Então, a gente sabe que para transferir dinheiro, por exemplo, para outro país, é extremamente caro. A gente paga taxas bancárias, a gente paga conversão de câmbio, enfim, várias coisas são nos cobrados. Então, vou fazer uma comparação, algo que que revolucionou um pouco o mercado foi o Pix, Aqui especificamente falando de Brasil. Por quê? Pois não tem taxas, Já nas criptomoedas, galera, isso permite que você consiga fazer essa transferência para qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo em tempos instantâneos, tá? Então tem blockchains, que são a tecnologia por trás das criptomoedas, que você recebe de forma instantânea, tá? Então é muito mais rápido e muito mais barato do que fazer qualquer tipo de transferência internacional. Bom, outra coisa é que uma boa criptomoeda será descentralizada, O que é descentralizada? A gente vai ver no próximo slide. E outra coisa bem interessante é que elas funcionam 24 horas por dia, 365 dias por semana, tá? Então, aliás, na bolsa de valores como é que funciona? Tem os dias durante o pregão está aberto, Tem horário. Já nas criptomoedas você pode comprar elas 24 horas por dia, independente do horário, você pode negociar, comprar, vender, e 365 dias por semana, ou seja, elas não fecham nunca, tá? Você pode negociar a hora que você quiser. E outra coisa legal, galera, é que é o seguinte, para você fazer transferência é a mesma coisa. Às vezes, você quer transferir um valor muito alto em determinado horário para um banco tradicional. Você não pode, É uma maneira de segurança, você não pode transferir esse tipo de valor. Já nas criptomoedas, você pode transferir o valor que você quiser, a hora que você quiser, e recebe isso de forma instantânea, com poucas taxas, independente do valor, tá? Então, você não vai pagar uma taxa proporcional ao valor. Você paga uma taxa única, independente se você enviar 5 centavos ou 10 bilhões de dólares, tá? Bom, vamos lá. E o último conceito que a gente vai ver na aula de hoje é o seguinte. Na imagem da esquerda, a gente esperaria, basicamente está, o que esperaríamos de um banco tradicional. Os usuários devem se comunicar por um meio central. Já na imagem à direita, não há hierarquia. Nós, que a gente vai ver isso depois lá na blockchain, estão interconectados
e transmitem informação entre si. Então, partindo de um conceito que é centralizado, é o banco que envia, né, todas as informações para as outras pessoas, já que a informação está difundida, ou seja, não fica no monopólio de uma pessoa, de um poder, e tudo está interconectado, todas as pessoas fazem parte desse ecossistema. Então, a descentralização da rede de criptomoedas se torna altamente resistente ao fechamento ou à censura, né? Então não é que nem um banco que se decide não entregar, não liberar seu dinheiro, o banco faz isso se ele quiser. Já no modelo descentralizado isso não ocorre, tá? É impossível de ocorrer num meio descentralizado, tá, pessoal? Bom, a aula de hoje foi essa. Na aula que vem a gente vai entender alguns conceitos, né, pessoal? Como o que é blockchain, quem foi que criou a primeira criptomoeda, como funciona o Bitcoin, né? E outras coisas interessantes que você necessita saber antes da gente começar a, de fato, participar do nosso curso de NFTs e Metaverso de 2022. Então, espero que você tenha gostado dessa aula. Qualquer dúvida é só você me enviar aqui, que hoje a gente vai entender o conceito de o que é blockchain. É muito importante a gente entender isso, porque é a tecnologia que vai estar por trás tanto das criptomoedas quanto dos nossos NFTs. Então, sempre que você utilizar algum NFT para fazer uma transação ou até mesmo para criar e vender o seu NFT, você está utilizando uma tecnologia de blockchain. Então, para isso, a gente tem que entender esses conceitos. Vamos lá! Galera, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que a blockchain vai ser como uma espécie de um livro-razão, tá? Ou seja, tudo que você fizer, desde a quantidade que você enviou, desde quem enviou, para quem você enviou, né? Quem recebeu esses ativos e o lugar onde ficou registrado tudo isso dentro desse livro-razão, ou seja, a blockchain vai registrar todos esses momentos, por isso que a gente fala que ela é uma espécie de livro-razão, tá? Bom, outra coisa muito importante é que você tem que entender que a blockchain é uma estrutura de banco de dados diferente dos tradicionais. De modo geral, ela vai ser um ambiente virtual e global, onde se armazena informações e dados de forma organizada e segura, tá, pessoal? Então, ela tem uma tecnologia onde você vai estar ali com uma segurança, tá, pessoal, que vai ser dificilmente, tá, comprometida. Então, é uma tecnologia muito segura. Então, por que ela é diferente do que existia até a sua criação, né? Qual é o grande diferencial da blockchain? Qual é a inovação dela? A grande diferença, basicamente, que a gente fala é a questão segurança, tá? A informação que circula por essa rede, ela possui um registro praticamente imutável, portanto incorruptível, né? E a gente tem que entender algumas razões pela qual ela é tão segura. A primeira, ela é baseada na criptografia, tá? Então apenas o receptor consegue decifrar essas operações. Outra, um bloco de informação é criado a partir do bloco anterior e é anexado em uma sequência cronológica. Por isso não é blockchain, né? Então, basicamente, galera, toda informação, né, vai ser registrada em um bloco anterior e esse outro bloco vai ser anexado em uma sequência, tá? E também a blockchain possui um registro distribuído, ou seja, né, lembra daquela imagem que eu mostrei para vocês na aula passada de criptomoedas, das redes centralizadas e descentralizadas? A blockchain funciona dessa forma descentralizada. Então ela vai registrar e sincronizar as informações com todos os pontos da rede. Ficou faltando um exemplo, tá, pessoal, de imagem, mas eu vou botar aqui para vocês nesse próximo slide. Bom, como funciona? Quando uma transação ocorre na blockchain, ela é agrupada por um bloco criptografado com outras transações que ocorreram no mesmo período de tempo. Cada bloco possui uma espécie de carimbo com data e horário da transação, tá? Então, basicamente, ela vai ter um registro ali informando tudo o que foi feito, quando foi feita a data, aonde já está armazenada. Então, o bloco é transmitido para a rede, né? E a rede blockchain é composta por nós, que são participantes que validam e retransmitem informações de transação, como vocês podem observar nesse exemplo, tá? Então são vários nós, né, que a gente pode observar aqui, tá, pessoal? E essa comunicação, ela é distribuída, tá, por muitos e muitos nós, tá? Diferente de uma coisa centralizada, que a informação vem de um lugar, aqui tudo se conecta e valida por cada nó, tá, pessoal, para garantir a segurança das operações. E a gente pode confirmar nessa imagem, né, pessoal, basicamente um resumão de como funciona a blockchain. Uma transação é solicitada, um bloco criado, que representa a transação, como a gente pode ver nessa etapa. O bloco se difunde para todos os nós, né? Então, por todas as transações, todas as pessoas, né? Todos nós vão validar, né? A operação, o bloco é a transação. Uma vez que validado, beleza, essa operação é confiável, tá? Então, ou seja, eu quero enviar Bitcoin, tá, para outra pessoa. Beleza, fez todas as transações, o bloco vai ser adicionado para blockchain, né? Então vai ser registrado ali que a gente falou a quantia, né, quem enviou, quem recebeu, quando, o horário, tudo mais.
e a transação é verificada e executada. Pronto, tá? Bom, mas afinal, para que serve a blockchain, né? A blockchain, como eu falei, é essa maneira, né, extremamente segura de a gente realizar transações, ela vai oferecer segurança para os usuários, né, que permite retirar os intermediários da transação, sem comprometer a confiança entre as partes interessadas. Então, vou dar um exemplo para vocês muito interessante. O cartório. Quando a gente quer transferir um imóvel, um carro, a gente tem que ir no cartório autorizar aquela informação. Qual que é a tendência no futuro? Coisas comuns, né? Como, por exemplo, transferir um carro, transferir um imóvel, vão poder ser tokenizados, ou seja, a gente vai poder utilizar essa rede da blockchain no futuro, por exemplo, para fazer uma venda de um imóvel. Então, a segurança da blockchain vai validar, tá, pessoal, isso? Então, em vez de eu ter que ir no cartório, intermediário, para ir lá e dizer que essa operação foi validada pelo cartório, a gente vai poder ter isso pela blockchain. Por isso que você precisa entender esses conceitos. É algo que agora parece confuso, mas está muito presente na nossa vida no futuro, em operações do nosso dia, tá? Atualmente está presente nas operações de criptomoedas, NFTs, mas no futuro isso vai estar muito além, né? Coisas comuns do nosso dia a dia vão ser utilizadas essa tecnologia da blockchain. Então imagina quanto vai facilitar a nossa vida, né, pessoal? Você simplesmente conseguir ali transferir um imóvel para outra pessoa de forma simples, tá, pessoal? Segura, ou seja, tudo tem que estar validado, tem que estar de acordo, você tem que ter recebido a parte, o capital. Então é tudo uma transação, né, segura dentro da rede da blockchain, onde você consegue fazer transações de imóveis, casas, enfim, outras infinidades de coisas que podem ser utilizadas aqui através da blockchain, tá? Bom, então, basicamente, foi isso, tá, pessoal? A nossa aula de hoje. Se você ficou com alguma dúvida, quer tirar mais informações sobre a blockchain, é só você deixar aqui nessa aula a sua pergunta, que eu vou estar respondendo vocês com todo o prazer. Lembrando, minha meta aqui é você não ter dúvidas nenhuma, então sempre pergunte se você ficou com alguma dúvida. Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje vamos entender então quem criou o Bitcoin, o que é o Bitcoin, né, pessoal, e toda a tecnologia por trás da principal criptomoeda existente no mercado atualmente. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o Bitcoin é uma forma de dinheiro digital. Esse foi o intuito pelo qual ele foi criado, tá, pessoal? Que foi para como ser basicamente um ativo, onde você pode realizar transferências, tá, para qualquer lugar do mundo de forma rápida e instantânea, mantendo a sua privacidade e um ativo totalmente registrado, tá, resistente à censura, né? Ou seja, que não exista nenhuma... basicamente, não exista nada por trás dele, né? Nenhuma autoridade, digamos assim. Então, não existe nenhum banco central, nenhuma instituição por trás do Bitcoin. Ele foi anunciado lá em 2008, tá, pessoal? Onde ele foi escrito em white paper, ou seja, toda a sua proposta e tudo mais. Ele foi lançado, de fato, em 2009. E o Bitcoin foi a primeira criptomoeda do mundo, né? E ele é conhecido como a primeira geração das criptomoedas, pois ele foi quem deu, né, pessoal, início a toda essa revolução. Um fato muito interessante é que nesse ano de 2009 ocorreu também o Bitcoin Pizza Day, tá, pessoal? Onde foi basicamente, tá, pessoal, uma compra aí onde basicamente uma pessoa pagou aí uma quantidade gigantesca de bitcoins por uma pizza, na época que o Bitcoin valia apenas centavos, né? Então a gente fala que foi a transação mais cara do mundo por uma pizza, então a gente vai falar um pouquinho disso nas próximas aulas, só a nível de curiosidade, mas assim, só para vocês terem uma ideia, essa pizza foi vendida a bilhões, né, cotada atualmente nos valores desses bitcoins. Então a grande dúvida é, será que esse cara que recebeu, esse dono da pizzaria, manteve seus bitcoins? Então, esse cara provavelmente já está multibilionário. Bom, pessoal, vamos prosseguir aqui. Basicamente, para que a gente utiliza o Bitcoin? Ele é muito utilizado para fazer envios e receber transferências, tá? Então, ele pode ser transferido globalmente. E o bem interessante disso é que tanto quem está enviando quanto quem está recebendo não precisa revelar sua identidade, né, pessoal? Então, a gente consegue manter um sigilo aí nas transações, o que é bem interessante também, né? E basicamente, atualmente, né, pessoal, ele também é muito utilizado como uma reserva de valor e como investimento. Então, as pessoas acreditam que o Bitcoin seja basicamente uma espécie de ouro digital, pois ele tem uma quantidade, né, limitada de tokens, ou seja, existe 21 milhões, né, de Bitcoins no mundo, tá, pessoal? E ele ainda não foi totalmente minerado, ou seja, a gente vai entender nas próximas aulas também como funciona a mineração do Bitcoin, tá? Então, ele ainda não tem todo esse fornecimento de circulação e o fornecimento máximo que ele vai ter em circulação é de 21 milhões, ou seja, ele não é um token inflacionário, não existe como você emitir mais tokens do que já existe. Então, por isso que a gente considera como ouro digital, porque o ouro também é escasso e isso, consequentemente, aumenta seu valor com o passar do tempo, né? Bom, o que tem de tão valioso no Bitcoin?
ele se caracteriza pela sua descentralização. Transferências internacionais sem que os indivíduos precisam revelar suas identidades. E também alguns investidores, como eu comentei antes, veem o Bitcoin como uma reserva de valor por enxergá-lo como um ouro digital. Mas afinal, como funciona o Bitcoin? Ele utiliza tecnologia, de base de dados chamada blockchain. A gente já viu na aula passada como é que funciona um pouquinho a blockchain, E a blockchain ela surgiu juntamente com o Bitcoin, foi uma invenção que veio através do Bitcoin, Então por isso que a gente fala que o Bitcoin é uma revolução digital, então trouxe essa tecnologia à tona, trouxe esse conceito de liberdade, de não, um ativo resistente à censura, que não dependa de uma instituição, de um governo, de um banco por trás, então por isso ele foi tão importante e ainda é a principal criptomoeda do mercado. Quando um usuário faz um pagamento, ele é transmitido diretamente para a rede peer-to-peer, ou seja, não é um banco ou instituição centralizada para processar as transferências, Isso tudo funciona na própria rede dele. Mas, afinal, quem foi que criou o Bitcoin? Quem criou o Bitcoin utiliza o pseudônimo de Satoshi Nakamoto. O Satoshi publicou o white paper do Bitcoin, bem como seu software, em 2009. No entanto, o misterioso criador desapareceria em 2010. Na verdade, ele publicou o white paper em 2018, no fim de 2008. Em 2009 foi lançado de fato o Bitcoin. Em 2010 ele realmente desapareceu, aí ninguém sabe quem foi, ninguém sabe a identidade por trás. E o protocolo define a massa monetária máxima do Bitcoin em 21 milhões de moedas. Então, como eu falei, ele tem a quantidade finita de 21 milhões de tokens. Bom, pessoal, quais são os benefícios das criptomoedas? São sem restrições, então ninguém pode impedi-lo de usar, Em vez disso, os serviços de pagamento centralizados podem congelar suas contas ou impedir que você faça transações. Se o banco simplesmente quiser, ele pode ali congelar sua conta, não deixar você sacar, até mesmo como a gente teve aqui no Brasil o caso do Fernando Collor que congelou o dinheiro das poupanças. Então, ativo resistente à censura. Devido à estrutura que a rede foi projetada, é praticamente impossível que hackers e outros invasores desativem essa rede, ou seja, que suas criptomoedas não valham nada. Isso é impossível. E um método de pagamento rápido e barato. Então, quando você faz uma transação com alguém do outro lado do mundo, o seu dinheiro chega em questão de segundos, com uma fração de comissão que você só paga, Para uma transferência internacional, ou seja, é muito mais barato do que uma transferência internacional. Você pode transferir isso para qualquer lugar do mundo e vai ser, independente do lugar onde você queira transferir, vai ser a mesma quantidade de tempo através dessa rede, Então, é uma tecnologia muito revolucionária e vai estar presente, pessoal, em cada vez mais em nossas vidas. Então, por isso você precisa entender, de fato, esse conceito. Bom, de hoje foi essa, deu para entender. Hoje a gente vai aprender, então, o que são as altcoins. Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o conceito de altcoins são criptomoedas alternativas. Lucas, alternativas ao quê? Ao Bitcoin. Então, toda moeda que não seja o Bitcoin, a gente vai chamar de altcoin, Então, basicamente, existem dois tipos de criptomoedas, digamos assim, o Bitcoin e as altcoins. Atualmente existem mais de 19.500 criptomoedas em circulação, Lembrando, as criptomoedas ali registradas no site CoinMarketCap, que é um site principal de criptomoedas. Lembrando que novas criptomoedas são lançadas todos os dias e esse número está sempre se atualizando, Então, atualmente, provavelmente, é bem maior mesmo do que isso, mas as principais, nível de confiança, entre aspas, do mercado são 19.500, mais ou menos esse número está sempre crescendo. Então, quando você assistir esse vídeo, provavelmente vai ser mais, porque todos os dias são lançadas novas moedas. Bom, cada criptomoeda, cada altcoin, tem a sua própria oferta exclusiva, ou seja, desde a quantidade, pessoal, emitida. Então, a gente viu que o Bitcoin tem um limite de 21 milhões. Existem tokens que têm trilhões de moedas no mercado, existem outras que têm menos, enfim. Cada criptomoeda tem a sua própria configuração, ok? Desde tempos mais rápidos de transações, ou uma ampla de benefícios que são, às vezes, até melhor do que as necessidades das pessoas do que o popular Bitcoin. Ou seja, o Bitcoin atualmente ele é utilizado como reserva de valor e também, pessoal, para fazer transferências. Então, existem criptomoedas que essas transferências são mais rápidas e as taxas mais baratas, E também o Bitcoin ele funciona. O sistema de mineração dele, pessoal, é através de Proof of Work, ou seja, através de trabalho, pessoal? Então, as pessoas têm que comprar aquelas placas de vídeo para minerar os bitcoins, que é para resolver problemas, na real, resolver
problemas matemáticos na rede e liberar aquelas novas moedas que são emitidas, como eu falei para vocês. Esse total de 21 milhões de Bitcoin, né, pessoal? E ele ainda não foi totalmente liberado no mercado, né? Então, esses mineradores ainda vão minerando esses Bitcoins, digamos assim, tá, pessoal? E conforme eles vão minerando, eles ganham uma recompensa por isso, tá? Então, existem criptomoedas com soluções alternativas para isso, como Proof of Stake, que a gente não precisa entender agora esse conceito, né? Mas são mais eficientes energeticamente falando. O Bitcoin gasta muita energia para ser minerado, né? Então, existem várias moedas com benefícios melhores do que o Bitcoin. Então, por que não ultrapassou o Bitcoin? É uma dúvida de muitas pessoas, né? Por que essas moedas não ultrapassaram o Bitcoin? Porque como existe uma oferta tão grande de moedas, o Bitcoin ainda tem a maior confiança dos investidores, foi a primeira, a que está mais tempo no mercado. O nosso mercado de criptomoedas é extremamente novo, né, galera? Tem apenas aí, né, nem 20 anos de história. Foi lançado em 2009, tá? Então tem muito pouco tempo, tá muito pouco tempo no mercado, não faz nem 15 anos ainda disso. Então, é a criptomoeda atualmente que a galera mais confia, foi a primeira, que as empresas, até países como El Salvador, têm, né, já o Bitcoin em seus investimentos, tá? Bom, altcoin e Bitcoin combinam propriedades modernas semelhantes ao ouro em um novo tipo de ativo que torna escasso, mas facilmente transferível. Então, lembrando, né, pessoal, que nem são todas as altcoins que são assim, mas várias delas também têm a mesma função do Bitcoin, né, de ter essa escassez e o número programado de tokens. Bom, vale a pena considerar algo diferente do Bitcoin ao procurar opções para economizar, gastar ou negociar. Ou seja, que nem eu falei, tem altcoins que são mais efetivas, mais baratas do que o próprio Bitcoin, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. O Ethereum, você vai pagar uma taxa um pouquinho menor do que no Bitcoin. A transação vai ser um pouquinho mais rápida. O Ethereum é considerado a segunda geração das criptomoedas. Por quê? Foi a segunda grande revolução porque ele trouxe a propriedade de aplicativos descentralizados onde as pessoas, e contratos inteligentes. Então, desenvolvedores podem desenvolver nessa rede para construir, por exemplo, redes DeFi. As próprias NFTs são construídas dentro da rede da Ethereum, na sua grande maioria, né? Ou de outras como a Solana, Polygon, enfim, tá? Mas a que deu origem, né, pessoal, essa que a gente chama de aplicativos descentralizados é o Ethereum. Então ele concentra também a grande maior parte dos aplicativos descentralizados. Então o Ethereum seria melhor se estivesse trabalhando, né? É o principal ativo disso, por isso o Ethereum é considerado a segunda maior criptomoeda. Bom, quais são as principais vantagens das altcoins? Elas dominam 60% do mercado das criptomoedas, tá? E os principais tipos de altcoin incluem criptomoedas baseadas em mineração, stablecoins, tokens de segurança, tokens de utilidade. O que são stablecoins, né? É uma moeda basicamente pareada ao dólar. A gente vê na próxima aula esse conceito mais na prática, mas é uma criptomoeda onde você tem o lastro dela diretamente ligado ao dólar, tá? Então, por exemplo, existe um USDT, que significa a mesma coisa que $1, ou um USDC, que significa $1. Então, a gente utiliza muito essas stablecoins no mercado e elas são muito importantes, por quê? Porque elas nos dão o mercado é muito volátil, né? Então, o grande problema do Bitcoin atualmente é a questão, né, da variação de preço, ou seja, para negociar é complicado, pois ele é muito volátil. Então, eles criaram essas stablecoins para facilitar, né, pessoal, essa questão da negociação. E também existem altcoins com funcionalidades muito superiores ao Bitcoin. Mas o Bitcoin é predominante por ser a primeira moeda e apresentar o maior nível de confiança no mercado, tá? Então, essas são algumas principais vantagens do que é altcoins, entendendo um pouquinho esse conceito. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui que a gente vai tirar todas elas. Um grande abraço e nos vemos agora nas próximas aulas. Espero que tenham gostado e deixem um like. Amanhã temos pelo menos mais uma aula. Fiquem bem.